Está gravando, isso, está gravando. Então, oficialmente, bom dia. Nós vamos dar continuidade na aula sobre Jesus, né? A nossa segunda aula sobre a vida pública de Jesus. E nós iremos começar agora, né? A vida pública de Jesus. Bom dia, Sônia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tá frio aí? Muito. Eu já vim de outro evento, desculpa o atraso, tá? Estava num evento da Juliana, um negócio de exercício, parte física, essas coisas. Ah, que bom que você Agora conseguiu cuidar da chegar. parte da alma. Você já tá com o texto aí, mãe? Já vamos começar a leitura que o texto é grande, né? Peraí, deixa eu achar o texto. Hoje, enquanto minha mãe acha o texto, nós vamos aqui falar a parte 2. A primeira aula nós falamos sobre a vida de Maria, certo? A infância de Jesus, né? Os primeiros anos de Jesus, a vida pública e a vida escondida de Jesus, né? E nessa a gente aproveitou para aprofundar a figura de Nossa Senhora. Na aula de hoje nós vamos falar do começo da missão de Jesus aqui na Terra, a vida de Jesus aqui na Terra, certo? E aqui nós vamos falar da vida pública de Jesus. Jesus dos 30 anos para frente. E vamos ver o que nós podemos pegar de fruto de doutrina da vida de Jesus, segundo o Catecismo da Igreja Católica e segundo os Santos Evangelhos. Tudo bem, mãe? Pode começar. Assim, a vida pública de Jesus. Na última aula estudamos sobre a vida de Maria e a santa infância de Jesus. Nosso Senhor viveu em Nazaré durante 30 anos. Neste tempo viveu uma vida comum. Trabalhou na carpintaria de José, cuidou de sua mãe e quando chegou o momento se despediu de seu pai, José. Jesus não se casou como comumente faziam os rapazes de sua idade. Isso responde porque os sacerdotes adotam a regra de celibato, para tudo imitar Jesus Cristo. Mas Jesus, depois de 30 anos de preparação, em apenas 3 anos, pregará a verdade de Deus, que nunca mudará por toda a eternidade. Muito bem. Temos aqui a vida pública de Jesus, certo? Pessoal, o que nós temos que prestar atenção aqui? Jesus, ele vai viver 33 anos. 30 anos, uma vida de escondimento, uma vida de silêncio, uma vida de reclusão e 3 anos de exposição. Jesus, ele era filho único. E era comum ao chegar numa idade de 18, 20 anos de idade, depende, né, às vezes até mais jovem, que os homens se casassem. E Jesus até os 30 anos de idade solteiro, cuidando da sua mamãe, a Virgem Maria, porque São José, como a gente viu na última aula, havia falecido. E, portanto, olha só que interessante, Jesus Cristo, ele não se casa. Aí o pessoal pergunta, por que os padres não se casam? Porque os padres imitam a Jesus Cristo. Pelo menos os padres aqui da Igreja Católica Latina, os monges, as pessoas de vida consagrada imitam a Jesus e a Maria, ou seja, virgens, castos, certo? Que consagram sua sexualidade a Deus. Por isso que as pessoas que são chamadas a seguir Cristo na vida religiosa devem imitar a Cristo perfeitamente. E uma dessas imitações é no sentido da castidade, né? Então, vamos lá. Vamos falar da primeira aparição de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que foi nas bodas de Caná. E aqui nós temos um texto de João 5:11, certo? E as explicações do catecismo. Vocês conseguem ver a imagem das bodas de Caná na tela de vocês?
Eu trouxe Sim, essas imagens que nos. Como a aula de hoje são textos longos, eu trouxe essas imagens que nos ajudam a meditar o que está escrito, certo? Então, vamos lá, pode começar a leitura, mãe. as bodas de Canaã. Maria inaugura a vida pública de Jesus. São João, São João 5,11. Ao dizer, Pai, fazer tudo o que ele vos disser. Maria inicia a vida de Jesus e profere seu testamento. Depois dessas santas palavras, Maria se cala, pois é hora de Jesus começar a falar. Jesus é obediente à sua sagrada mãe, e mesmo que humanamente achava que não era a sua hora. Jesus a obedece, e assim, com o mandato de Maria, Jesus inicia sua vida pública. O primeiro sinal de Jesus é assim. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. O Evangelho revela-nos como é que Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus roga a seu filho pelas necessidades do banquete de bodas, sinal de um outro banquete, os dar bodas de cordeiro, que dá o seu corpo e seu sangue a pedido da igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é atendida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Maria, ao interceder por aqueles noivos, intercede por nós e oferece aos nossos problemas uma solução, a obediência a Cristo. Maria nos ensina por sua fé em seu Filho que Jesus pode transformar a água em vinho. Pode, por isso, transformar a nossa vida de pecado em vida de santidade e plena felicidade através da obediência e confiança em Deus. Muito bem. Então, o catecismo da Igreja Católica vai dizer no umbral da sua vida pública. Umbral é início, né? Vamos lá, Jesus, com 30 anos de idade, foi chamado para um casamento, certo? Legal, casamento, né? Vamos. A gente é convidado para uma festa de casamento, nós ficamos. A primeira coisa que as mulheres pensam é e a roupa, né? Que roupa que eu vou, né? Os homens falam, ó, boca livre, né? E nós vamos então à festa de casamento. Jesus estava lá, tranquilo, né? Era conhecido por todos. Todos estavam lá, olhavam para Jesus e Maria como pessoas comuns. Guarde esse detalhe: Jesus e Maria eram pessoas comuns. Aquelas pessoas que passam na sua frente na rua e se falar, nada demais. Eles viviam ali, na sua humanidade, no seu cotidiano. Maria sabia quem era seu filho, certo? Maria sabia quem era Jesus. Ela já sabia que ele era Deus, né? Que ele era o Filho de Deus. Que o filho dela era divino. Mas como a gente viu na aula passada, Maria guardava todas essas coisas no seu coração, aguardando o momento em que Cristo se revelaria para o mundo. Pois bem, olhem só. Contemplando este ícone que está diante de nós, essa imagem que está diante de nós, Maria estava lá com Cristo, estavam nas bodas de Caná, e as festas, elas duravam dias, as festas de casamento. Ao ponto que talvez os noivos não fizeram aquele cálculo de pessoas, né? Sabe quando você faz uma festa, você convida 50, mas vem umas 100 pessoas? Eu não sei se aconteceu isso com vocês já alguma vez na vida. No caso, lá em casa, né, mãe? O casamento da Juliana, a gente convidou
umas 500 pessoas, né? Foi umas 1000. É, foi muita gente, muito mais do que esperado. Não, assim, é aquela coisa. Traz você, pode trazer alguém da sua família? Traz, a pessoa traz até a avó, né? Nossa, Sim, nossa. E foi assim, exatamente isso. E olha que houve um milagre, né? Porque não faltou comida. E ainda, como ele diz aquele milagre, né? Sobrou 12 cestos, nós então. trouxemos, sobrou pão e carne ainda, né? Que naquele tempo não era Pois comida, bem, era lanche. pois bem, olha só. Aqui nas bodas de Caná, o noivo calculou errado o vinho. E é uma, ó, pode faltar até comida no casamento judaico, mas se faltar vinho, meu Deus do céu, é um desastre. É um desastre. E acabou o vinho. E o noivo, o mestre Sala estava angustiado, o noivo estava angustiado e Maria, ela tem aquela visão de mulher, né? Eu não sei muito bem como que é essa visão de mulher, porque eu não sou mulher, né? Mas sabe aquela coisa de ficar olhando os detalhes? Né? Minha mãe sabe como é, né? Ficar olhando os detalhes assim, né? Aí ela vai É, lá e fala pra Jesus: acabou o vinho. Aí Jesus vai falar: e eu com isso? É, não sendo grosso com Maria, né? Mas tipo assim, oxe, a gente é convidado, o problema é do noivo. Aí Maria olhou assim pra Jesus e fala: ah, tu pode resolver isso. Aí ele: não chegou a minha hora ainda, mãe. Aí ela olhou assim pra Jesus e falou: vamos ver. Chamou os servos. Trouxe, está vendo esses dois servos aqui? Trouxe até Jesus e falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. A partir desse momento, vamos meditar nisso agora. Gente, fazei tudo o que eles vos disser vai ser as últimas palavras da Virgem Maria na Bíblia. Ela não abrirá mais a boca. Por isso que o catecismo da Igreja Católica diz que esse aqui é o testamento de Maria. É o testamento, ou seja, Maria ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, dizendo que a vontade dela é que nós façamos a vontade de Cristo. OK? A vontade de Maria é que façamos a vontade de Cristo. Então, a devoção mariana ela só é verdadeira enquanto ela nos leva a Cristo, certo? Como vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, a devoção à Virgem Maria que é verdadeira é aquela que nos leva a seu Filho, Cristo. Maria é meio para um fim. Ou seja, Maria não é fim. Nós não oramos para a Virgem Maria como se ela fosse a finalidade da nossa oração. Não. Nós oramos com a Virgem Maria, mas também oramos para a Virgem Maria para que ela interceda por nós junto ao seu filho, como ela fez nas bodas de Caná ao dizer: acabou o vinho, Cristo. Então, fazei tudo o que ele vos disser, disse aos servos. E os servos chegaram assim: e aí, patrão, o que a gente faz? Aí Jesus ele falou: minha mãe inaugurou a minha vida pública. Porque agora eu. Minha mãe me jogou no meio dos leões, né? Agora eu vou ter que fazer, né? Os servos olhando para ele vai dizer: pegue os jarros de água. Pegando os jarros de água, a água, detalhe que era usada para lavar mão e pé. Era água não potável, vamos dizer assim. Que deixava na entrada para que os judeus ao chegar, porque não tinha asfalto, né? É tudo de terra, barro, então todo mundo chegava com o pé de barro, né? Mas para entrar na festa, todo mundo lavava o pé. Aí tem aquela água ali para lavar o pé, né? Então Jesus manda encher 2 baldes, 7 jarros, ó. Temos aqui os jarros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manda encher os jarros de água até a boca. E depois Jesus manda o servo fazer o seguinte: pega a água desse jarro e leva para o mestre Sala, que é o chefe da festa, provar. Quando o mestre Sala prova a água,
mas não era mais água, ela já tinha se transformado em vinho. Ele fala assim que o dono da festa guardou o melhor vinho pro final, olha só. Né? Guardou o melhor vinho pro final, porque normalmente você serve o melhor vinho depois que tá todo mundo pra lá de Bagdá, você serve o Cantina do Vale, né? Você serve o sangue de boi ali, né? Entendeu? Primeiro você oferece o um, cha, um Chateaubriand, depois, primeiro você oferece ali um Cabernet, e quando todo mundo tá louco, você já pega o Cantina do Vale, que nem vinho tem a maçã, tem uva. Mas não, aí o cara provou, nossa, vocês guardaram o Cabernet Sauvignon pro final, né? Vocês guardaram o vinho francês pro final. Nossa, ou seja, primeiro gesto de Jesus, primeiro milagre de Jesus é salvar uma festa de casamento. E aí o catecismo vai dizer que a presença de Jesus e Maria é para confirmar também a sacralidade do sacramento do matrimônio. Os noivos aqui, imagina a vergonha e a humilhação que eles escaparam, porque se acabasse o vinho, eles iam ficar mal falados para sempre, porque naquela época a fofoca voava mais rápido que o Wi-Fi hoje, entendeu? É verdade. E assim, eles salvaram não só esse casamento do dia da festa em si, mas salvaram esses noivos de uma humilhação pública e santificaram o casamento deles. Por isso que a Igreja Católica diz que quem casa na Igreja Católica tem como exemplo Jesus e Maria nas bodas de Caná. Jesus e Maria entram na sua casa através das bodas de Caná, né? E quando eu me casei, eu pedi para a Virgem Maria que nunca faltasse na minha casa o vinho da alegria, porque o vinho ele simboliza a alegria, né? A felicidade. E muitas vezes, quando agora papo de casado, e para quem vai casar, muitas vezes vai acabar o vinho, certo? Vai acabar a alegria. E é neste momento que a gente pede para a Virgem Maria interceder a Jesus. E a Virgem Maria vai passar o remédio. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazendo tudo o que Jesus quer, significa então fazer a sua soberana vontade no nosso casamento. E assim, Cristo vai transformar a água da tristeza em vinho de felicidade. Alguma dúvida, pessoal, sobre as bodas de Caná? Maria também mostra aqui a sua intercessão, né? O pessoal fala, Maria não intercede. Aqui na Bíblia, ela intercedendo aqui. Só que Maria, ela intercede ao vivo, entendeu? Live action, do lado de Cristo, entendeu? Ela tá ali, do lado de Cristo. Então, tudo que passa por Maria chega a Cristo. E tudo que passa por Cristo passa também por Maria, né? Assim como Maria, ela foi o meio de Deus vir à Terra e se encarnar, também entendemos que todas as graças que vêm de Deus passam pelas mãos de Maria. Então a igreja chama Maria de dispensadora das graças. Cristo ordena e Maria dispensa. Maria no céu, vamos entender, é aquela que dá ordem para os anjos. É aquela que dá ordem para os santos. Ela é rainha, né, gente? Ela é rainha. Muito bonito pensar esse ministério de intercessão da Virgem Maria. Que, infelizmente, os nossos irmãos protestantes não têm essa visão, né? Azar deles. A gente reza por eles. Vamos lá. Batismo de Jesus no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoal, a gente não vai ler as passagens aqui destacadas, senão a aula vai ficar até 6 da tarde. Se vocês quiserem, a gente continua. Tá? Mas vamos lá. Pode ler, mãe. Em São Mateus 28, 19 e 20, Jesus se apresenta a João para se batizar. Assim como Maria nas bodas de Canaã, João se cala e reconhece o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Jesus não precisava se batizar, pois era Deus, mas assim quis, pois para dar exemplo, ele se faz batizar para nós entendermos o mistério batismal. Pelo batismo, somos adotados como filhos de Deus. Eis o meu filho muito amado, e recebemos o Espírito Santo, que no Evangelho é representado por uma pomba. Assim, ensina o Catecismo. O início, em 535, no Catecismo. O início da vida pública de Jesus é o seu batismo, por João, no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência, em ordem à remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas vinham ter com ele, para que os batizasse. Então aparece Jesus. O batista hesita. Jesus insiste e recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus, e uma voz do céu proclama: Este é o meu Filho amado. Tal foi a manifestação de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. João anuncia o batismo para os pecadores e pedia penitência. Era um batismo de perdão e acolhimento, pois não importa nosso pecado, se nos arrependemos e fazemos o propósito de não repeti-los. Deus nos perdoará e nos contará no número de seus filhos adotivos. Continuemos com os ensinamentos da Igreja. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de ser feito batizar por São João Batista no Jordão. E depois da ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. E depois, fazei discípulos de todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. A Igreja tem o mandato de administrar o batismo. Falaremos mais sobre esse sacramento na nossa aula sobre os 7 sacramentos. Muito bem. Agora mudou a imagem, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Você consegue ver a imagem? Sim. Sim. Agora nós estamos aqui no batismo de Jesus no Jordão. Após iniciar sua vida pública, Cristo, ele vai fazer um gesto. E tudo que Cristo faz, vamos entender que ele está mandando um recado para nós. E ele está mandando uma mensagem para nós. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui. Cristo precisava ser batizado? Sim ou não? Não? Não, exatamente. Cristo não precisava ser batizado, porque ele é Deus. Se o batismo concede para nós a graça do Espírito Santo, ele, o Pai e o Espírito já são um desde toda a eternidade. Vocês estão entendendo? Ele, Sim. o Pai e o Cristo, ele, o Pai e o Espírito são um desde toda a eternidade. Então Cristo não precisa receber o Espírito Santo. Mas por que então ele procura João para ser batizado? Então vamos aqui pensar um pouco sobre isso. Bom, primeiro João, vamos dizer que aqui nós estamos no segundo encontro com Cristo no João na Bíblia. Alguém sabe? Eu quero ver, hein? Qual foi o primeiro encontro de Cristo com São João na Bíblia? Foi quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel e saudou. Exatamente. Quando Nossa Senhora visitou Isabel, a Isabel estava grávida de João. Certo? Então olha aqui, eles se encontrando depois de tanto tempo. Os primos, né? Aqui tá em família, gente. Em família. São primos. E João ele após, né? Vamos dizer que Isabel e Joaquim, seus pais, morreram quando ele era um adolescente. Por quê? Porque eles já eram idosos, certo? Lembrando que os pais de São João
conceberam na velhice. João, desde então, ele foi para o deserto, vivia uma vida de penitência, vivia com vestes de camelo, né? Tipo, roupas de pele de camelo. Comia gafanhotos, olha que gostoso, né? Gafanhotos e mel silvestre. Por quê? Porque ele era uma pessoa penitente. E pregava na beira do Rio Jordão, anunciando o Messias que já tinha chegado. Então ele era visto como um profeta. E mais, a Bíblia vai dizer que ele vai ser o último profeta. A igreja vai ver nele o último profeta. Aqui, pessoal, aqui nós temos o último profeta que anuncia Jesus. Certo? João é o último da linhagem dos profetas. A gente já teve nessa linhagem Moisés, já tivemos nessa linhagem Davi, Salomão, tivemos nessa linhagem Ezequias, Malaquias, Nabuc, já tivemos nessa linhagem Isaías, Jeremias, Abdias e João é o último dos profetas, Elias, né? João, ele é o último dos profetas. E ele prega o arrependimento ao povo, dizendo: o Messias chegou. O Messias chegou, então sejam batizados e se arrependam dos seus pecados. Então o povo fazia fila, né? O povo fazia fila. O Messias está chegando, quer estar preparado para receber o Messias. Eis que na fila do batismo, quem estava? O próprio Messias, Jesus. João, ele olha Jesus e diz: eis aí, gente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus e fala: esse é o Messias? Tipo, ele não é o carpinteiro ali da esquina? Hã? Não tô entendendo. Mas João fala: eu não sou digno, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E Jesus pede humildemente: quero ser batizado. Mas João fala: eu que tenho que ser batizado por vós. João, ele não está sendo só humilde, ele está sendo racional. Eu sou humano, tu é Deus. Que sentido tem eu de batizar Deus? Eu sou só humano. Mas Jesus fala: obedece, vai. Vai, eu vou ser batizado. Quando Jesus é batizado, vai acontecer uma cena que nós iremos meditar. Vocês percebem que após o batismo de Jesus, a pomba, que representa o Espírito Santo, desce sobre ele. Vocês estão vendo isso na imagem? A pomba. E no céu, uma voz diz assim: eis o meu filho muito amado, escutai-o. Eis o meu filho muito amado, a quem eu coloco todo o meu apreço. Escutai-o. E o povo ouviu, todo mundo ouviu. Aí o pessoal olhou assim: nossa, esse cara é mesmo o Messias, né? Aí o outro falou: eu tô ouvindo vozes aqui, gente, o que tá acontecendo, né? Ou seja, as pessoas viram que Jesus tinha algo em especial e que realmente algo diferente aconteceu ali. E Jesus, por que ele se batiza? Para dizer para nós a importância do batismo. Ora, o batismo é feito com águas. A água do batismo apaga os nossos pecados. Por quê? Porque quando as águas do Rio Jordão caíram em Jesus Cristo então não é a água que santifica Cristo, mas Cristo que santifica a água. Então, quando Cristo é batizado, ele torna todo o gênero da água, toda a água do mundo, instrumento de batismo. Vocês estão entendendo? Então, quando um elemento da natureza toca em Cristo, Cristo santifica esse elemento da natureza. Quando Cristo é batizado com água, ele diz o seguinte: todo mundo, agora as águas servem para batizar e purificar os pecados, porque eu purifiquei as águas no meu batismo. Então, toda água, você pode em caso de emergência batizar uma pessoa.
Vamos lá, tá lá um acidente de carro, a pessoa tá morrendo e ela pede o batismo. Você pode pegar a água que você tem, seja ela, você pega a água e batiza a pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a pessoa vai ser batizada. Por quê? Porque a água é um instrumento santificado por Deus no batismo de Cristo. É claro, gente, não saia batizando as pessoas por aí. Porque fora do caso de emergência, os trâmites têm que ser feitos de maneira normal. Ok? Normal. E após o batismo feito, em emergência você tem que ir para a igreja para lá ter os ritos complementares, né? Mas, por que então nós batizamos? Porque todas as vezes que nós batizamos, as águas purificadas por Cristo, unidas ao seu sacrifício na cruz, apaga e limpa os nossos pecados. Apaga e limpa todos os nossos pecados. Todos os pecados, desde o pecado original, aquele que nós herdamos por natureza, e os pecados atuais. Uma pessoa que se batiza, ela então não precisa se confessar só depois dos pecados que ela se comete, ela não precisa se confessar antes de se batizar. Então uma pessoa que se batiza adulta, todos os pecados que ela cometeu até o dia do batismo vão ser perdoados e ela vai ter que confessar somente os pecados do batismo para frente. Isso é legal, né? Agora, quando você batiza criança, é bom também, e a igreja fala que é para batizar criança. E é até pecado você atrasar o batismo dos seus filhos. Porque quando nós batizamos as crianças, damos a ela a graça do Espírito Santo desde cedo, para que ela se desenvolva para o céu. Portanto, como não entram no céu pessoas que estão em pecado, uma criança que morre sem batismo não entra no céu. Por isso que nós batizamos as nossas crianças. Vocês estão entendendo? Para que elas possam entrar no céu. Ok? Para que elas possam entrar no céu. E que presente maravilhoso é dar para os nossos filhos a salvação eterna. O batismo, então, nos escreve no livro de Deus, no livro da vida. Quando Jesus se batiza, portanto, a voz de Deus diz: eis o meu filho amado, a quem eu coloco todo o meu querer. Todas as vezes que nós batizamos, vamos lá, quando eu batizei o meu filho, José Paulo, Deus falou assim para o José Paulo: eis o meu filho muito amado, a quem eu coloco todo o meu querer. Assim também Deus falou para você no dia do seu batismo: eis o meu filho ou filha muito amado, a quem eu coloco todo o meu benfazejo, que eu coloco a minha alegria, certo? Portanto, olha só, o mistério do batismo nos torna então filhos de Deus. Quem não é batizado não é filho de Deus. Quem não é batizado é criatura de Deus. Faz parte da criação de Deus. E Deus ama. Mas só pode chamar Deus de Pai aqueles que passaram pelas águas do batismo. Tanto que antigamente, muito antigamente, a parte da missa, quando chegava a parte do Pai Nosso, os não batizados saíam da igreja. Ficava só os batizados, porque só os batizados poderiam rezar o Pai Nosso. Só quem é batizado pode chamar Deus de Pai. Claro que a igreja pastoralmente mudou, né? Porque hoje, se fazer isso, o que vai ter de textão no Twitter? Fui expulso da igreja. Aí lá, um TCC de mimimi. Né? Hoje a igreja entende os tempos, né? Mas antes, quando era a época da cristandade, quem não era batizado sabia que tinha que esperar o batismo para poder rezar Pai Nosso.
E ninguém ficava chorando por aí, xingando no Twitter, porque nem existia Twitter, tá? Então, hoje a igreja é aberta para todos, mas mas o que era bom desse rito antigo é que as pessoas entendiam o peso do batismo, né? O batismo nos torna filho de Deus, filho de Deus. E quando nós somos batizados, Deus fala para nós: Eis meu filho muito amado, a quem eu coloco o meu benfazejo, a minha alegria, o meu querer. Certo? Somos filhos amados por Deus. Ok? Mas a gente vai ter aula sobre o sacramento do batismo, a gente vai falar dos casos. E as crianças que morrem no ventre das mães por um aborto espontâneo? E aqueles que nunca ouviram falar de Cristo e, portanto, nunca foram batizados? E aqueles... Calma que tem a explicação para tudo, tá? Só não tem... Se eu for dar toda a explicação hoje, né, mãe? Aí não dá, né? Não dá. Tem algo a complementar, mãe? Sobre batismo, eu teria a dizer assim que o maior prêmio, maior alegria, maior consolo, maior festa no céu é o dia do batismo de uma pessoa. É o dia da salvação, é o melhor dia. É o dia que ela nasceu para Cristo, ela nasceu para Deus, ela nasceu para a eternidade. Então, quando a gente batiza o seu filho, quando a gente batiza ou se torna padrinho de alguém, realmente... Muito bem. Então vamos lá. Jesus anuncia o evangelho. Pode começar a ler. Mãe, peraí. O seu áudio tá um pouco ruim. Pronto? Pronto, melhor. Pode ler. Jesus anuncia o evangelho. Jesus inicia 3 anos de vida pública, onde ele pregará a mensagem da salvação à humanidade e chamará a humanidade à conversão. Jesus escolhe 72 discípulos, dos quais escolhe 12 como apóstolos. Escolhe os 12. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, Judas Iscariotes, que o entregou. Muito bem. Vamos lá, lê mais um pouquinho. Lê até o faz milagres, tá? Assim afirma o catecismo da Igreja Católica. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais, a escolha dos 12, com Pedro, chefe, representando as 12 tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja. Receberam a missão de evangelizar a humanidade, estabelecendo a presença da Igreja Católica em todo o mundo e administrando os sacramentos. Muito bem, Jesus então começa a pregar. Nessa pregação, muitas pessoas ficam entusiasmadas e têm fé que ele é o Messias. Mas dentre os que têm fé que ele é o Messias, tem uma dificuldade nos judeus da época e nos judeus de hoje também, de entender quem é o Messias. Para eles, o Messias seria um grande libertador político, certo? Porque vamos entender o contexto histórico agora. Ao meu lado, historiador, vai entrar em ação. Por favor, não durmam, tá? Não durmam. É o seguinte:
A Palestina do século I a.C., ela vai ser invadida pelo Império Romano, né? Pela República de Roma, depois vai se tornar o Império Romano. Os romanos, então, vão tomar a região, vão impor uma estrutura de governo que vai cobrar altos impostos, né? Todo mundo aqui paga imposto, né? O imposto que o Sim. Império Romano cobrava dos seus cidadãos, eu acho que era bem menor do que a gente paga para a Receita Federal aqui no Brasil, né? Mas vamos voltar pro tema. Os romanos, eles cobravam altos impostos. E se você não pagasse imposto, você poderia se tornar um escravo, você poderia ser vendido como um escravo, você poderia parar lá em Roma trabalhando como escravo, ou seja, o Império Romano ele era um império cheio de escravos. Então todo mundo pagava seu imposto com medo de poder ser capturado, morto, punido, entendeu? Era um império que reprimia muitas pessoas ali. E os judeus, eles estavam esperando o Messias para quê? Para que o Messias viesse, montasse um exército e tacasse o pau no Império Romano, entendeu? Acabasse com o Império Romano e restaurasse o rei de Israel, né? Então o pessoal sabia que o Messias seria filho de Davi, né? E eles pensavam que o Messias, quando viesse, Cristo significa Messias, tá, gente? O Cristo iria vir sentar no trono com um grande exército e instaurar um reino dos judeus, para os judeus, para salvar apenas os judeus. Certo? E Jesus, então, ele vai se apresentar como um Messias, mas não como um Messias militar. Não como um Messias político, mas ele quer salvar a gente do império, não do romano, ele quer salvar a gente do império do diabo. Quer salvar a gente do império do pecado. Ele quer salvar a gente do império da maldade, da iniquidade. E Cristo quer nos salvar dos nossos próprios pecados. Porque para ele o Império Romano não é nada comparado ao pecado. Entendeu? Ele quer salvar a nossa alma. Cristo veio para salvar a nossa alma. Não nossa sociedade. Ok? Isso é um desabafo, porque a gente vai para as igrejas, o pessoal fala, a sociedade, o saneamento básico, as árvores, as andorinhas, e o pessoal no bordel, e o pessoal vendo mulher pelada na internet, o pessoal, vamos salvar as árvores. Gente, temos que salvar as nossas almas. E Cristo veio pregar a conversão dos pecados. E é claro, se você tem uma sociedade de pessoas convertidas, vai ter poluição? Se você tem uma sociedade de pessoas convertidas? Não. Vai ter pessoas passando fome? Não. Vai ter pessoas fazendo injustiça? Não. Então, o que adianta a gente tratar o efeito e não curar a causa, que é o pecado? Vocês estão entendendo? Portanto, Sim. Jesus ele veio dizer que a causa do mal do mundo é o pecado e que ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Que cegueira. Que cegueira que muitos religiosos têm hoje. Uma cegueira. Porque vem Cristo como os judeus viram como um grande libertador social. Não. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Nós estamos aqui para falar como que é o reino que Cristo quer. É o reino da igreja. Por isso ele vai escolher os apóstolos. Fala aí, mãe. Então, eles esperavam um rei, um salvador que viesse tirar eles das guerras, do ódio, que viesse ser o salvador da vida financeira deles, que pudessem ser aquele que matasse os inimigos deles, né? Uhum. E, então eles estavam esperando um rei humano. E enquanto eles falavam de ódio, vingança,
Jesus estava ali pregando amor, perdão, da outra face. Então, tinha alguns que achavam que Jesus era um molenga, um Pacifista. sonhador, né? Um sonhador. E não botavam fé, porque não entendia quem era aquele que estava diante dele, né? Era o Cordeiro manso e humilde que veio salvar a nossa alma. E eles estavam esperando um super um super-herói que cuidasse da vida terrena, por assim dizer, né? Isso. E qual que é a... Como que nós entendemos, então, que é o reino de Cristo, né? Porque o pessoal fala o reino de Deus, o reino, o reino. O reino de Deus é o próprio Cristo. Cristo é o reino. E nós fazemos parte do reino de Cristo pela sua igreja. Cristo ele vai escolher 72 para ser seus discípulos. Desses 72, ele vai deixar 60 mais a parte e vai escolher 12. Vocês estão vendo aí a imagem dos 12 apóstolos? Sim. Sim. Tudo pecador. Tudo curva de rio. Sabe o que é curva de rio? Você tá lá, o rio faz curva e na curva fica os lixos, assim, né? Aqui não tem. Quando Jesus chama esses caras aqui, pescador, cobrador de imposto, né? Vamos dizer, agiota, Isso. né? Ou seja, pessoas que eram simples. Jesus não vai chamar um doutor, não chamou para ser apóstolo nenhum doutor da lei. Dentre esses 12 que nós vimos aqui, o evangelho vai dizer de Tiago, filho de Zebedeu, João, o Felipe, o André, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, o Judas Tadeu, não, tem dois Judas, tá? Tem o Iscariotes, o safado, e tem o Judas Tadeu, que é santo, tá? E assim, estes serão o círculo íntimo de Cristo. Estes aqui vão compartilhar a vida de Cristo e o destino de Cristo também. Todos esses aqui vão viver como Cristo. Muitos deles são casados, mas eles vão ter que deixar as esposas de lado, ok? Porque eles vão se tornar apóstolos, bispos. Eis aqui a nossa fé. Nós temos a fé católica apostólica, né? Católica apostólica. Nós não cremos na fé de Cristo, porque Cristo não tem fé. Deus tem que ter fé em si mesmo. Nós cremos na fé dos apóstolos. Eles viram o Cristo, eles viveram com Cristo, e eles então são responsáveis por manter a igreja de Cristo. Então, a nossa fé é apostólica porque nós cremos naquilo que crê os apóstolos. Ok? E o que os apóstolos acreditaram, eles passaram por meio da tradição de geração em geração. Então, a Igreja Católica é aquela que crê em tudo que os apóstolos creram, viram, professaram. Igreja Católica e Apostólica. E Jesus escolheu esses 12. E esses 12 vão agora seguir Jesus de perto. Viver a vida de Cristo. E vão testemunhar as palavras de Cristo. Vão, então, administrar os sacramentos após a ida de Cristo. Eles vão se espalhar pelo mundo. Cada um desses vai criar uma igreja. Não é que criar uma igreja própria, mas cada um. Aqui é a igreja católica. Mas cada um vai criar uma igreja em um país, uma igreja católica em cada país do mundo, entendeu? Espalhando a fé. Mas não uma fé. Não uma fé qualquer. A fé de quem foi testemunha da vida de Cristo. Os apóstolos, então, vão ficando velhinhos e morrendo. Então eles vão ordenando sucessores
para suceder as suas cátedras. E esses sucessores nós chamamos de bispos. Ok? E os bispos vão gerando outros bispos, que vão gerando outros bispos até os dias de hoje. Se você for pegar a genealogia dos bispos e regredir, a gente vai chegar em um dos apóstolos. Quer complementar, mãe? Os apóstolos hoje, né, esses discípulos somos nós, né? Somos chamados a seguir Jesus, ser seus discípulos, muito mais podemos ser seus apóstolos, né? Não. Não, Calma. não como a gente vê ali na igreja evangélica, né, que tem os apóstolos. Isso, eu ia falar sobre isso. Ó, nós somos discípulos de Cristo. Mas a gente não pode abrir a boca para falar que é apóstolo. Em nenhuma circunstância. Apóstolo. Assim, eles se dizem apóstolos, mas da igreja. Não são evangélicos, são os embrulhão, para dizer a verdade, né, aqui para nós. Mas, né, nós somos discípulos amados de Jesus, assim como teremos que ser como João, né? Aquele que ficou aos pés da cruz com Jesus. Nós não somos. A gente não pode dizer nem. Dizer que é apóstolo, que os bispos, eles são sucessores dos apóstolos. Eles não são apóstolos. São sucessores dos apóstolos. Eles continuam a missão dos apóstolos. Apóstolo é só esses daqui. Só esses. E nós somos discípulos. O discipulado é para qualquer um que quer seguir o mestre de perto. Então, o discípulo tem o seu mestre. Nosso mestre é Cristo. Então, nós somos discípulos de Cristo enquanto seguimos o Evangelho e a igreja, certo? Mas apóstolo nós não somos. Apóstolo é só eles. Ok? E por quê? Porque a gente ouve muito por aí, nós somos apóstolos e apóstolas de Cristo. Que apóstola? Não tô vendo nenhuma apóstola aqui. Né? Cristo escolheu 12 homens. E vai dizer, sacerdócio é para macho. Ok? Macho. Homem. Ai, Felipe, você é machista. Não. Vai falar que Deus é machista, então. Ele escolheu 12 apóstolos. Não vai ter padra, tá? Não vai ter bispa, tá? E muito menos vai ter papisa. Né? Ai, meu sonho é ser padra. Funda sua igreja, então. Eu não. Não tem padra. É homem, é macho. Pra seguir a vida de Cristo tem que ser macho. Ok? Tem que ser varão. As mulheres têm a sua missão na igreja. Se as religiosas se inspiram na Virgem Maria, certo? As mães se inspiram nas santas, os homens nos santos, agora os padres nos apóstolos, é varão, é macho. Entendeu? E não tem essa de apóstola. Não, sacerdócio é para homem. Homem. H-O-M-E-M, homem. Ô, Felipe, a nossa missão, a mulher, é criar o ser humano. A nossa missão é gerar nova vida, gerar novas pessoas, né? Então, a mulher, hoje em dia, tem muitas que não querem mais gerar os bebês e querem tomar o lugar do padre, né? Então, padre é padre, ele vai gerar vida nova, ele vai trazer Jesus Cristo para nós, né? Pai de muitas almas, né? De muitas pessoas, pai espiritual. E as mulheres são chamadas a gerar filhos, criar, cuidar. O que a mulher faz, o homem não pode fazer, que é gerar um bebê no seu ventre. Homem nenhum pode. Graças a Deus, imagina, cada um tem sua natureza. Cada um tem sua natureza, cada um tem uma missão. Não é uma competição entre homens e mulheres. Cada um, Deus deu uma natureza e ponto. Essa merda de feminismo, essa droga de feminismo que o pessoal colocou invertendo os papéis por aí,
entendeu? É, homem é homem, mulher é mulher, certo? Cada um tem uma missão, cada um é complementar um ao outro, não tem esse negócio de competição. É que a gente vive um tempo em que as pessoas botam tanta competição entre os sexos, né, macho e fêmea, que aí a gente vê o seguinte: tem homem competindo para ser mais mulher que as próprias mulheres. E tem mulher querendo ser mais homem do que os próprios homens. Mas não é. Tem útero ali, entendeu? Pode botar a peruca, pode até arrancar o negócio lá do homem. Mas vai ter que passar no exame de próstata, tá ok? Então, bem esclarecidos aqui. Aqui é teologia tradicional, ok? Pessoal que tá vendo no YouTube, gostou? Dá um like. Não gostou? Mano, vai chorar no banho, ok? Chorar no banho. Vamos continuar. Vamos trocar de sala, tá bom, gente? Que tá acabando o tempo aqui. Vamos lá, trocar de sala. Vou fazer um novo link. Opa. Natália, tá conseguindo acompanhar? Tudo bem? Tá tudo bem, professor. A aula tá muito boa. Opa. Vamos lá. Então, continuando. Agora a gente vai falar dos milagres de Cristo, né? É tão bom quando a gente vive um milagre na nossa vida, né? Eu e minha mãe temos vários milagres a testemunhar, milagres em abundância, né? E a gente sabe que milagre Cristo faz um monte. Mas muitas pessoas vivem milagres de Cristo, mas mesmo assim não seguem a Cristo. Não é milagre que vai dar fé para você. A fé é uma virtude teologal que você recebe no batismo, certo? Então pode começar a leitura, mãe. Peraí. Só um minutinho. Peraí. As bodas de Canaã. Faz milagres, né? Isso. Eita, tomei tempo. Faz milagres. Não cabe aqui citar biblicamente todos os milagres de Jesus, pois os evangelhos estão repletos deles, do começo ao fim. Entretanto, Jesus opera milagres por ter compaixão das pessoas e não faz distinção entre se elas são pobres ou ricas. Cura o servo de um poderoso oficial romano e cura miseráveis leprosos. Jesus faz os milagres conforme a fé da pessoa e faz milagres espirituais, como a conversão de Zaqueu e da mulher do poço. Assim afirma o catecismo. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os que manifestam que o reino está presente nele. Comprovam que ele é o Messias anunciado,
os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que se lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Refletimos assim que para ter fé em Jesus, os milagres podem nos ajudar, porém não é a essência da fé se basear em milagres. Não é a essência da fé se basear em milagres. Os fariseus viam aos milagres de Jesus e mesmo assim não criam nele. Jesus evitou aqueles que queriam o fazer de um rei temporal. Isso ocorreu porque eles queriam apenas o milagre e não o reino de Deus. E como está a nossa fé em Jesus? Baseada nos milagres ou no Deus dos milagres? Nossa, vamos lá. Aqui é a imagem de Cristo. Tava lá a tempestade, os 12 apóstolos na barca de Pedro. E Jesus, ele não estava na barca com eles. E a tempestade quase fazendo a barca afundar. E eles olham ao fundo, uma pessoa andando nas águas. Falaram, puxa, tamo doido. Uns falavam, é fantasma, é fantasma. Afaste-se daqui, fantasma. Aí o outro, não. É Jesus? Eu não, olha ali, é Jesus. 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 Você tá andando nas águas. Aí, Jesus, tô aqui andando nas águas. Aí Pedro, se é tu mesmo, ordene que eu vá até a ti. Aí Jesus, então vem. Então Pedro começa a andar nas águas também. Só que aí Pedro, andando nas águas, passou um pouco o frenesi, ele olhou o absurdo, ele tá andando nas águas. E ele começa a ter medo, e ele começa a afundar. E ele clama, mestre, salve-me, e Jesus vai lá e salva ele. E diz, por que tendes tanto medo? Por que tendes tanto medo? Né? Essa passagem, né, junto com algumas outras, fez Frei Gilson fazer aquela música lá, acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Enfim, Jesus, então, nos ensina com essa imagem e também e nós com esse texto, a igreja, a dizer o seguinte: Jesus, ele faz sinais. A pregação de Jesus é acompanhada com sinais e prodígios, com milagres. Por quê? Por quê? Para que as pessoas acreditem. Mas o acreditar não está condicionado ao sinal em si. Muitos fariseus viram Jesus curando cegos. Muitos fariseus viram Jesus curar leprosos. Muitos fariseus viram Jesus fazer curas prodigiosas. E mesmo assim condenaram Cristo à crucificação. Por dizer que Cristo fazia milagres pelo poder do demônio. Milagre por milagre, portanto, não dá fé a ninguém. O que dá fé a nós é crer que Cristo é o Salvador e que por ele ser Salvador, ele pode fazer prodígios ou não na nossa vida. Porque tem muita gente que crê que Jesus só ama ele se fazer um milagre para ele. Quantas pessoas vão para a igreja só para ver profecia e milagre?
não vai na missa de domingo, mas a quinta-feira, a cura de libertação, o infeliz tá lá pra ver, pra ver coisa, entendeu? Não vai na missa de domingo, não se confessa, mas na missa de quinta-feira, cura de libertação, tá lá, lotada a igreja, cabe nem gente, porque o pessoal quer ver milagre. As igrejas evangélicas por aí, do milagre, sei lá o que, né? Porque o populacho, o povinho, gosta de ver circo, gosta de ver milagre. E a nossa fé não pode se basear em milagres. A nossa fé tem que se basear na verdade. Na verdade, a nossa fé se baseia na verdade. E qual que é a verdade? Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu. Então a verdade, ela é uma pessoa. Então Pedro acreditava que Cristo era o caminho, a verdade e a vida, e ele andou sobre as águas. Porque o milagre que aconteceu ali era sustentado pela verdade de Cristo. Mas Pedro teve medo. Ele olhou para baixo, viu o mundo, teve medo, começou a afundar. Assim é a nossa vida de fé. Cristo, ele faz dois tipos de milagres. Um milagre físico e um milagre espiritual. Nossa, o que não falta é milagre para citar aqui, mas só para se fazer breve. Já viram aquela passagem que Cristo estava pregando dentro de uma casa, estava lotado e tinha um paralítico carregado pelos amigos? Eles vão lá, sobem no telhado, abre o telhado, desce. Imagina, Cristo está lá, de repente fica claro, ele olha para cima, uma maca com um doente descendo assim, pela cordinha, na frente de Cristo. Ou seja, o doente e os amigos do doente tinham fé que Cristo poderia fazer algo por ele. Primeira regra do milagre: você tem que ter fé que Cristo pode fazer aquilo. Segunda fase do milagre: Cristo vai perguntar para a pessoa: o que tu queres? A pessoa vai dizer assim: paga meu boleto? Não, quero ser curado. O que tu queres? Quero que meus inimigos morram. Não, quero ser curado. E Jesus, ele vai fazer um raio-x da pessoa. Aí o que Cristo vai dizer para aquele paralítico? Seus pecados estão perdoados. O milagre já foi feito. O cara tá paralítico, mas Jesus disse: seus pecados foram perdoados. Os fariseus que estavam ali olhando, por isso que eu falei que os fariseus, eles estavam ali, né? Ah, quem esse cara pensa que é para perdoar pecado? Ele tá se achando Deus? Que coisa é essa? Aí veio o plot twist: Jesus sabe ler pensamentos. Ele é Deus, né? E Jesus ouvindo assim: ah, então vocês estão falando, vocês estão pensando aí que eu não posso fazer milagre. Então, só para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te falo, filho, eu te ordeno, levante, pegue sua maca e ande. E o paralítico levantou, pegou a sua maca e andou. Toma, fariseu na cara. E o que nós vemos nessa situação? Cristo, ele vai nos dizer o seguinte: para que nós possamos receber as graças e os milagres, é necessário que nós estejamos em estado de graça. É necessário que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Muita gente vai para a igreja, pede graça, pede aquilo, mas não larga os pecados. Não larga os vícios. Não quer viver a virtude. Vai para a igreja, em casa é o demônio. Vai para a igreja e quando chega em casa fica ouvindo música do mundo, música que fala contra a família, música que fala, fica assistindo filmes com conteúdo adulto pornográfico. Que milagre vai acontecer na vida de um infeliz desse?
O maior milagre que pode acontecer na vida do infeliz desse é a conversão do seu coração. Mas não, eu quero casa, eu quero carro. Ou seja, você está pedindo para que Jesus seja a Mega Sena. Mais fácil tu jogar na Mega Sena. Cristo, ele veio para curar a nossa alma. Porque por mais que ele possa curar o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde esse corpo vai apodrecer dentro de um caixão. Mas a nossa alma não. Nossa alma é eterna. É imortal. O que a gente vai fazer com a nossa alma imortal se ela morrer em pecado? Vamos lá. Ai, Cristo, eu estou cego. Me devolve a visão? Cristo vai lá e devolve. Aí você vai lá, usa o olho para ver pornografia. Vai morrer. E o que vai acontecer? Seu olho vai apodrecer dentro do caixão e sua alma vai queimar no inferno. Você entendeu? Ai, professor, que pesado. Mas se for pra eu falar diferente, eu nem dou aula. Nem acordo pra dar aula, se for pra ser diferente. Mas o que eu falo é o seguinte. Às vezes você vai ter uma dificuldade na sua vida, um câncer, uma doença, e você vai pedir a cura e Deus não vai dar. Não é porque Deus não te ama, é porque Ele tá te purificando. Aí você vai morrer, mas vai morrer santo, vai viver no céu junto com os anjos, vai viver no céu junto com a Virgem Maria, vai viver no céu junto com todos os anjos e santos. Você vai ver Deus, você vai ver a Trindade. Mas ao mesmo tempo, se você está doente, você está pedindo uma graça e Deus dá essa graça da saúde, é porque Deus quer curar você para que você ainda se santifique e mais, santifique os outros. Se Deus te dá uma graça de alguma cura, agradeça a Deus e tema e trema. Você foi chamado para viver mais. E se você foi chamado para viver mais, você tem que dar fruto. Nossa vida é um testemunho diante de Deus. Aí, vamos lá, a gente recebeu uma graça de Deus e Deus aí no dia do nosso juízo final, eu concedi para você mais 15 anos de vida quando te curei de um câncer terminal. Nesses 15 anos, o que você fez? Fez apostolado? Evangelizou? Fez o bem? Fez? Bendito seja. Se não, você só desperdiçou a graça de Deus e a sua vida e sua saúde em pecado. Então agora a gente entende porque às vezes Deus não faz a nossa vontade. Às vezes a pior coisa do mundo é a nossa própria oração. A gente não sabe, a gente está pedindo coisas que talvez sejam para a nossa condenação eterna. Eu tô pedindo para Deus para ser rico faz tempo. Mas eu tô pobre, então é porque Deus quer me santificar, amém. Agora, e se Deus me concede a riqueza? E eu, no mesmo momento, eu vou falar, Senhor, se for para eu ser santo, rico, ajudando as pessoas, fazendo instituições de caridade, ajudando a igreja, ajudando os apostolados, dai-me sabedoria de usar esse dinheiro. Se não, Senhor, queima. Deixa o pobre. Deixa o pobre. Vocês estão entendendo a dimensão? Jesus, Ele é o Deus que é dono do ouro e da prata. Portanto, somos os herdeiros desse ouro e dessa prata. Os bens estão aqui no mundo para que a gente conquiste, para que a gente trabalhe honestamente e conquiste. Não é pecado você ficar rico, entendeu? Não é pecado você prosperar. Pecado é o apego que você tem ao material e ao materialismo. Por mais que Cristo possa fazer milagres prodigiosos na sua vida, pensa o seguinte: com um milagre eu vou ser mais santo ou menos santo? E o principal milagre já aconteceu no meu e no seu coração, que é o milagre da conversão. Um milagre de que se Deus fazer, Ele é Deus. Se Deus não fazer, Ele continua sendo Deus. E eu amarei Ele
e me dobrarei à sua santíssima vontade. Me dobrarei à sua santíssima vontade, sabendo que a vontade de Deus ela é melhor, mesmo que eu não entenda. E aí Jesus vai suspirar e dizer: ó geração incrédula, não acreditais se não vê sinais. Jesus ele vai dizer, porque o povo ele vai multiplicar pão. O povo vai querer pegar Jesus, fazer rei, ele rei por quê? Porque ele fez pão. Então o pessoal falou, a gente nunca mais vai ter que trabalhar, o cara faz comida, né? O cara multiplica comida. Materialistas. Cristo ele vai advertir sobre isso. Então, antes de pedir um milagre para Deus, reflita, eu estou lutando contra os meus próprios pecados? A graça de Deus vai ser efetiva muito mais se a gente buscar viver uma vida correta e reta, antes de tudo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Foram palavras muito pesadas? Não. Ah, então eu vou falar de novo. Agora deixa eu calibrar aqui pra ser mais... Tô brincando. Vamos lá. Jesus ensina o povo. Jesus ensina seu povo através de sermões e ensinamentos. Mas Jesus não é direto em suas palavras, demandando esforço para entendê-las. Por isso devemos sempre crescer em espiritualidade e estudo das coisas sagradas, para entendermos a Jesus. A fé não depende do estudo, mas o estudo lança bases para cada vez crermos mais. O sermão mais famoso de Nosso Senhor foi o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina, dentre outras coisas, a oração do Pai Nosso, que teremos uma aula apenas sobre o Pai Nosso. No Catecismo, Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha, ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, no Monte Sinai, quando da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. O Sermão da Montanha vem nos dizer que Cristo não veio jogar fora o Antigo Testamento, mas sim dar pleno cumprimento. Os 10 mandamentos são o nosso caminho para obedecer a Deus, como vimos. Porém, ao vivê-los com a luz de Cristo, somos chamados a ser santos. Parábolas. Parábolas. Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. As parábolas são, para o homem, uma espécie de espelho. Como é ele que recebe a palavra, como chão duro, ou como terra boa, que faz ele dos talentos recebidos. Jesus é a presença do reino neste mundo. Estão secretamente no coração das parábolas. Muito bem. No coração, é preciso entrar no reino. Quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios no reino dos céus, para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Muito bem.
Pessoal, na aula de hoje eu vou explicar esse último termo, a transfiguração de Jesus e a Eucaristia. Eu vou deixar para a próxima aula, que eu uno com o Pai Nosso, né? Porque a aula de hoje é muito longa, né? A gente começou um pouco atrasado, acabou dando uma atrasada, mas tudo bem. Na próxima aula eu vou fazer a gente vai fazer a aula do Pai Nosso. Ela não é tão longa, então dá para unir, né? E fazer um negócio bem feito, né? Então vamos lá. Nós temos aqui Jesus ensinando o povo. Tá vendo aqui a imagem? Jesus ensinando e as pessoas sentadas e escutando, né? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Que ele estava indo descansar com os discípulos e o povo seguia ele. O povo seguia ele e ele, em vez de descansar com os discípulos, de tanta missão que eles estavam fazendo, pregando o Evangelho por aí, ele vai parar e deixar o descanso de lado e vai começar a pregar para as pessoas, e ele vai sentir compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor. As pessoas tinham ali os mestres da lei, os fariseus, e só que elas ficavam como ovelhas sem pastor, porque os fariseus eles não sabiam pregar. E Jesus ele pregava e falava como quem tem autoridade, né? Como quem tem o fogo do Espírito Santo para pregar. Então, quando você vai numa pregação e você tem aquele pregador que fala, vai direto no seu coração, na verdade não foi o pregador. O pregador foi um instrumento para dizer a verdade para você, e aquilo te ilumina. Pum, você entende. É claro que o pregador ele deve falar bem, o pregador ele deve dizer bem. Se eu me faço entender para vocês é porque eu tive que estudar. É importante o estudo. Quem vai trabalhar quem vai trabalhar no reino de Deus tem que orar, mas tem que estudar também, gente. O católico que não estuda vai ser ignorante, e sendo ignorante vai ser um protestante ou um ateu daqui no futuro. Temos que estudar. Temos que buscar, temos que ter sede. Eu estou com sede agora, ó, água. Nossa alma tem sede das palavras de Deus também. A nossa alma tem sede das palavras de Deus também. Vocês estão entendendo? O Salmo vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando eu irei contemplar a face de Deus? Porque nós nascemos para Deus e nossa alma não descansará enquanto não repousar em Deus, diz Santo Agostinho. Então nós temos sede de Deus e nós temos fome da palavra do Senhor. O povo tem fome. O povo tem fome. E essa fome, nós podemos pensar na seguinte forma: fome de Deus, fome das palavras de Deus. E Cristo vê o povo com fome. O sermão mais conhecido de Jesus vai ser o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Cristo vai ensinar o Pai Nosso para o povo, que a gente já vai começar a aula que vem falando do Pai Nosso, parte por parte, certo? Uma das aulas mais importantes do Crisma, né? Pai Nosso, a gente reza Pai Nosso, mas o que significa? O Pai Nosso, diz Santo Tomás de Aquino, é a oração perfeita. É uma oração perfeita. Tudo que a gente reza no Pai Nosso é perfeito. Agora, no Sermão da Montanha, Cristo também vai ensinar o seguinte: bem-aventurados aqueles que sofrem, pois verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por conta do reino de Deus. As bem-aventuranças, né? Cristo vai dizer no Sermão da Montanha tantas parábolas
Por que que Cristo fala em forma de parábolas? A parábola é um gênero literário que a gente pode dizer, sabe as historinhas da criança? Que tem um sentido moral. Vamos aqui ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, que aí acreditou no lobo mau, o lobo mau se vestiu de vovozinha, aí ela pensou que era a vovozinha, e ela acreditou, ela não seguiu o instinto dela e ela quase morreu. Não confiar nos estranhos. Ah, vamos aqui, o João e Maria, que a bruxa ofereceu doce para as crianças e as crianças entraram na casa da bruxa por causa dos doces e quase que elas viraram a janta da bruxa. Não confiar nos estranhos, ou seja, sabe, as parábolas elas sempre têm um sentido moral, um sentido da história. E Jesus falava em parábolas porque aquele povo era um povo que não sabia ler, um povo que não sabia escrever, um povo de pessoas que, no mais bom sentido da palavra, ignorantes, não por serem pessoas burras, mas por serem pessoas que ignoravam várias coisas. É que cada vez que vai passando o tempo, menos a gente vai entender esse aspecto da escritura, porque hoje a gente tem celular, a gente tem informação, a gente tem YouTube. Aquelas pessoas não tinham nada, elas estavam com fome de Deus e ninguém podia, e elas não tinham onde buscar a Deus. Não tinha onde buscar a Deus. E os religiosos da época, os fariseus, eles ficavam assim, eu sou fariseu. Eles botavam uma roupa assim, tinha passagem da escritura assim nas faixas deles. E eles, não toque em mim, pecador. Não, né? Eles eram muito assim, não me toques, né? Se você me tocar, eu vou ter que tomar banho, senão não vou poder comer a Páscoa. É assim. E as pessoas não viam nisso testemunho. E de repente Cristo aparece andando no meio do povo, no meio das prostitutas, no meio dos ladrão, chamando eles para a conversão, né? Porque aqui tem um perigo, né? Aí veio dizer, ai, quem sou eu para julgar se Cristo andava com os pecadores? Andava com os pecadores para converter os pecadores, anta. Não para ser como os pecadores, animal. Porque tipo assim, ai, a gente não pode, a gente pode julgar o pecado como errado, a gente não pode julgar a pessoa. OK? A pessoa. E Cristo vai dizer várias parábolas que falam falar do inferno, por exemplo. A parábola do rico e o Lázaro. Quem nunca ouviu falar do rico e o Lázaro? O rico, todos os dias banquete, todos os dias ostentação, e o pobre mendigo Lázaro, cheio de feridas. Os cachorros vinham lamber as feridas dele e ele ficava lá na porta do Lázaro esperando que uma migalha fosse dada a ele. E muitas vezes nem as migalhas eram dadas aos Lázaro. Então chegou ao dia da morte. O rico e o Lázaro morreram. Lázaro foi para o céu. Estava lá diante do seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E quando ele estava sendo atormentado nas chamas, ele olhou para cima e viu lá no céu Lázaro, o mendigo que ele cuspia, o mendigo que ele ignorava, sendo acolhido por Abraão. E Lázaro, e o rico vai dizer: Pai Abraão, me socorre, eu estou sofrendo, eu estou com sede, manda que Lázaro molhe a boca, o dedo na boca e me alivia, porque eu sofro muito nessas chamas. O inferno é tão ruim que a gente desejaria um cuspe para matar a nossa sede. Olha que essa parábola está ensinando. E Abraão vai dizer: olha, enquanto em vida você teve tudo. Lázaro, enquanto em vida, ele não teve nada. Você já recebeu todo o seu paraíso em vida e agora sofre nas chamas do inferno, porque você não ajudava os pobres. Agora Lázaro recebe a recompensa da humilhação que ele sofreu. E o rico vai dizer: mas pai Abraão, eu tenho muitos irmãos que vivem que nem eu na terra.
mande-me que eu vá lá falar com eles. Ele, não, porque os mortos estão mortos. Mas se eu aparecer, eles vão acreditar. Eles já têm a lei de Moisés e os profetas. Então que eles em vida escutem Moisés e os profetas. Não, mas se um morto aparecer, para eles vão acreditar. Se eles não acreditarem na lei, se eles não acreditarem nos profetas e em Moisés, eles não vão acreditar em você. Porque Moisés e os profetas são maior que você. O que essa parábola nos ensina? O castigo eterno e a recompensa eterna, o céu e o inferno. 2. Não existe alma penada. Ah, eu vi o espírito do morto que morreu. Você precisa ir pro psiquiatra. Entendeu? Morto não aparece. Ponto. Pode ser o demônio se fazendo de morto para te assustar. E assim, as falsas religiões ganham adeptos, os espíritas. Nossa, ele falou que nem o meu marido que morreu. Um médium incorporou meu marido e falou tudo que ele... Claro, o capeta tava lá anotando tudo para te enganar depois. O capeta é o espírito angélico, gente. E ele pode se fazer de morto. Aí você vai no centro espírita, ele vai falar tudo que a pessoa falecida fazia, dizia, e ainda vai contar onde escondeu coisas, você vai achar. Aí você vai falar, capeta te enganou. Isso quando já não é um 7-1, né? Não é nem o capeta, é só um malandro, um 7-1 te enganando. Não existe falar com morto. Ok? As almas que estão no inferno são inacessíveis. As almas que estão no purgatório devemos rezar por elas, e as almas que estão no céu intercedem por nós. E quando por uma permissão divina extraordinária você tem algumas aparições que a igreja vai ver se é real ou não, entendeu? Como as aparições da Virgem Maria, que ela vem para passar uma mensagem. Ou seja, ali não é uma alma penada, é a aparição dos santos. Às vezes, no sonho, Deus vai permitir que as almas do purgatório venham no seu sonho te pedir oração. E algumas pessoas podem ver almas do purgatório pedindo oração, mas aí é para as pessoas que têm dom místico. Do mais, aí eu vi as pessoas que morreu, veio falar comigo. Vai tomar um remédio ou chamar um exorcista. Das duas, uma. E a outra coisa, não precisamos que ninguém venha aparecer por nós. Assim como os irmãos do rico tinham Moisés e os profetas, nós temos os evangelhos e a igreja. A gente não precisa ficar caçando fantasma por aí, tá ok? Só mais uma parábola pra gente terminar. A parábola do filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos. E esse pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu a herança. O pai nem morreu, o cara pediu a herança, né? Falou, pai, por mim você morreu pra mim, dá a parte da herança, pegou e o pai deu. Ele foi no mundo, gastou tudo. Gastou tudo. E depois que ele gastou tudo, ficou sem dinheiro, veio uma grande fome, né? Um período de fome, ele começou a passar fome. Ele foi trabalhar numa fazenda com um patrão cruel que mandou ele cuidar dos porcos, e ele queria comer a comida que os porcos comiam. Ele queria comer comida estragada, de tanta fome. E o patrão nem deixava ele comer a comida dos porcos. E ele lembrou o seguinte: nossa, quando eu era da casa do meu pai, os servos, os empregados do meu pai podiam comer à vontade. Igual o pensamento dele, eu vou pedir para ser servo do meu pai, eu vou voltar lá, vou pedir perdão pro meu pai e vou pedir para que ele me acolha como servo. Por quê? Porque eu não sou mais filho dele, eu renunciei, eu matei ele no meu coração, eu gastei metade da herança, então se ele me acolher como cuidador dos cachorros, eu já tô feliz. E ele foi, partiu. O pai, quando viu o filho, abraçou o filho falou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado meu filho. Acolha-me como um empregado seu. O pai, e aqui entra a questão da figura do pai das misericórdias. Ele olha para o filho e diz o seguinte: filho, você é meu filho. Você voltou, eu não acredito.
Empregados, traz anel, traz sandália, traz tudo. Traz tudo. Botou o anel no dedo, falando que ele era herdeiro de novo. Botou túnica nova. Botou sandália no pé. E mandou matar um boi. Fez um churrasco. E disse: Meu filho voltou, voltou, voltou. Estou feliz. E o irmão mais velho, quando voltou do trabalho, viu toda aquela festa. O que foi? Seu irmão voltou. Ah, mas então ele voltou rico, né? Não, ele voltou todo cagado, todo sujo, todo ferrado. E seu pai acolheu ele. É o quê? Aí ele chamou o pai e conversou. Que erra é essa? Você tá acolhendo vagabundo dentro de casa? Esse cara, olha o que esse cara fez com você. E eu sou o seu filho mais velho. E você nunca me deixou matar um cabrito com meus amigos. E aí vem esse vagabundo, esse cracudo, esse pecador que esbanjou todo o seu dinheiro e você tá colhendo ele. Aí vem a sabedoria de Deus. Filho, você sempre esteve comigo. Agora o seu irmão, eu dava ele como morto e ele aparece. Então alegre-se comigo, filho mais velho, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ou seja, o que essa parábola nos ensina? Que quando nós pecamos, nós dizemos para Deus: Deus, não quero saber de você e eu vou embora. Mas também nos ensina que quando a gente estiver na lama dos porcos do nosso pecado, a gente pode lembrar que Deus nos amou e voltar. E que Deus, após o nosso arrependimento, porque o irmão não falou assim: pai, pequei mesmo, agora eu quero aqui os meus direitos na justiça. Não. Pai, pequei contra si, misericórdia, perdão. Ou seja, ele se confessou. O filho pródigo se confessou diante do pai e recebeu uma absolvição. E a partir daquele momento que nós recebemos a absolvição dos nossos pecados, que a gente se confessa, anel no dedo, dignidade de volta, roupa nova, a roupa velha do pecado jogada fora, e festa no céu, porque no céu, vai dizer as Sagradas Escrituras, há muito mais festas por um injusto, uma ovelha que se perde, que se arrepende e volta para Deus, do que um justo que já está em Deus. Porque Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os saudáveis. Por isso que lá na Canção Nova você tem um santuário dedicado a isso, aos Pai das Misericórdias. Porque o pai que acolhe o filho pródigo. E todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, fomos filho pródigo. Dizemos o seguinte: eu não preciso de Deus. Quebramos a cara, pedimos perdão e estamos aqui. Mas com certeza você vai encontrar alguém que sempre foi da igreja olhando assim: tava lá, agora tá aqui pagando de santo, né? Sempre tem um infeliz, um fariseu com cruz no peito para dizer isso sobre você. Tem várias parábolas, mas as parábolas refletem o que Jesus pensa. E não foi na cruz o ladrão arrependido, aos 45 do segundo tempo, ele não disse: tu estarás comigo no paraíso? Porque a salvação, ela não vem somente por nosso esforço, por nossas obras. A salvação vem diante do coração arrependido. Você pode ter vivido uma vida supostamente cristã, mas ter sido um demônio com cruz no peito. E uma pessoa que nunca foi para a igreja, no final da vida se converte. E ela é salva e você não. Por isso que refletimos aqui a misericórdia de Deus pelas parábolas, e Jesus contava as parábolas para que as pessoas entendessem na linguagem delas. Certo? Louvado seja Deus. Amém. Deixa eu tirar aqui a gravação. Nossa aula